Bom dia. Bom dia. Boa quinta-feira para todos. Ensinamento de Meishu Sama, questões diversas. Publicado no livro A Arte do Jorei, volume 2, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Pergunta de ministro. Este ano, 1949, faz 36 anos que um soldado teve o pulmão direito perfurado por uma bala, devido a um ferimento de guerra, e em consequência disso, sua mão direita ficou paralisada. Faz 3 anos que ele vem fazendo tratamento médico devido a problemas pulmonares, mas mesmo nessas condições ainda continua trabalhando em uma firma. Recentemente seu médico aconselhou-lhe repouso, o que o fez tirar uma licença saúde, e desde setembro do ano passado ele vem descansando. Porém, desde março deste ano, tem tido febre diariamente, além de ter perdido o apetite. Então, tomou uma injeção importada dos Estados Unidos e depois disso sua tosse cessou, seu apetite voltou ao normal e inclusive ele até engordou. Desde o início de julho vem recebendo jorei em sua casa e a dor que tinha há 13 anos no braço direito desapareceu em 2 semanas, fato que fortaleceu ainda mais a sua fé. Continua recebendo jorei, no entanto, frequentemente tem tido febre, o que fez com que enfraquecesse bastante novamente. Eu mesmo tenho ido ministrar-lhe jorei algumas vezes. Na última semana de agosto, ele e a esposa receberam o Hikari, e apesar de ainda muito magro, seu apetite melhorou um pouco. Há muito tempo, no período em que fez tratamento médico, foi diagnosticado que ele sofria de apendicite, mas agora já não sente mais dores no abdômen. O senhor acha que ele poderá apresentar melhoras em seu estado? Resposta de Meishu Sama. Em todo local onde haja toxinas solidificadas, vão surgir purificações, processo que deixa o corpo debilitado. Porém, tendo-se apetite, fica bem mais fácil superá-las. Mas se o jorei não for canalizado com eficiência, ou mesmo no caso de um ministrante ter pouca experiência em detectar o ponto focal, serão mínimas as condições de se fazer a purificação chegar rapidamente ao seu ponto máximo, mesmo momento em que tem início a recuperação do doente. Onde tem toxina, recebendo jorei, se achar o lugar onde as toxinas estão, a rapidez da melhora da pessoa é muito maior. Se alguém pede jorei, obviamente tem toxina, mas se a gente não sabe onde ela está, não é? Não sabe onde está, então demora, só fica purificando. Tem pão. Outra coisa é jorei eficiente. Jorei eficiente, a pessoa precisa ter fé, né? No jorei, alguma experiência já, certo tempo ministra jorei, acredita o que está fazendo, e concentração, e deixar o braço bem relaxado, mole, não ter apego da pessoa ficar boa logo, simplesmente mandar luz para a pessoa, não é? A pessoa precisa se alimentar bem para ter força para aguentar a purificação, senão é difícil aguentar. São vários, né, que Meishu Sama orienta. Várias coisas ele fala. É um conjunto
de tudo isso que faz com que a pessoa melhore mais rapidamente. Se uma dessas coisas falta, já demora mais. Se falta tudo isso, sem chance. Imagina, a pessoa vai lá, a pessoa purificando tanto, aí fica conversando com a pessoa, ministrando jorei. Está perdido. É como se não tivesse nada. Praticamente a mesma coisa. Pergunta: muitas vezes pacientes bastante debilitados param de urinar devido a uma obstrução total do canal da bexiga. Gostaria de saber a causa desse problema e também como se deve ministrar jorei em casos assim. Meixo Sama: de fato, tanto o canal de entrada como de saída ficam entupidos. Problema que decorre da formação de pedras ou mesmo da solidificação de pus na própria bexiga. São tais toxinas que irão impedir posteriormente a eliminação da urina. Contudo, ministrando-se o jorei eficiente, essas impurezas acabam se transformando em areia, sendo expelidas naturalmente pela urina. Há casos em que essa eliminação é indolor, mas pode acontecer de ser um pouco incômoda. Eu mesmo acompanhei um caso desse, ajudei numa recuperação dessas. O que aconteceu? Tinha a bexiga, né? Tem onde entra. Vem dos rins, sai 2 caninhos, e vem um caninho de cada rim, vem e joga tudo na bexiga. Conforme a bexiga vai enchendo, solta, sai, né? Então tem um caninho também de saída da bexiga. Então pode dar pedra, ele fala, pode dar pedra na entrada do caninho, lá em cima, perto dos rins, pode ser no meio do caminho, pode ser em volta, não é nenhuma pedra, pode ser alguma toxina que está em volta apertando o caninho, tanto em cima quanto embaixo da bexiga, pressionando, aí sai pouquinho, né? É o caso de quem tem problema de próstata aumentada, a próstata aumenta, aperta lá, não sai, não é? No caso dos homens, né? E, nesse caso desse senhor, tinha bexiga, e aqui sai o caninho, né? Da bexiga. Aqui em cima, bem na saída, tem um buraquinho e sai, né? Aqui em cima parou uma pedra. Ficou parada aqui em cima. Urina não saía. E a barriga começa a inchar, a pessoa pode morrer. É perigoso, isso é bem perigoso. Então, o que ele fez? Ele foi no hospital, fez o exame lá, não achou nada. Mas, colocaram, como chama? Catéter? Dreno. Aquela bolsinha de urina, né? Colocaram. Aí o que aconteceu? Quando entrou aquele canudinho assim, empurrou a pedra, aí saía a urina. Urina saía. Aí dava alívio, né? Aí ele fazendo jorei e tudo, e ia lá, falava, então agora vamos tirar. Aí tirava. Aí a pedra voltava para o lugar. Porque lei da gravidade, né? Ela desce. Ficava bem no furinho. E ele ministrando jorei, não sabia, né? E a gente também ministrando jorei e tudo. Aquela pedra começou a virar areia. Aí começou a sair urina com sangue. Porque saía cortando tudo, né? É um sofrimento, viu, daquele homem. De vez em quando ele aparece aqui. Sim, já se livrou de cada uma. E depois, por fim, saiu uma pedra desse tamanho. Saiu. Ele sentiu doer. Aí ele olhou assim, viu a ponta. Aí pegou uma pinça e começou a puxar. Aí arrancou. Uma pedra desse tamanho assim, ó, grande. Rapaz, que sofrimento, né? E ainda ficou resquício, né? Então ficava saindo, e também machucou muito, né, para sair.
Então teve muito problema. Agora já não tem mais isso. Teve Covid, quase morreu. Não morreu. Não. Diz que vaso ruim não quebra fácil. Purificação. É bom, sim, muita purificação. Muita purificação. De vez em quando ele vem ministrar Jorei. Vem aqui, de vez em quando. Vem de São Paulo, fica aí, vem. Mais um. Pergunta: como acalmar um espírito que se manifesta? Meixo-sama, através do Jorei. E ao canalizarmos a luz, também é possível distinguirmos se a purificação é física ou espiritual. Inclusive há casos em que a pessoa apresenta tanto a parte física quanto a espiritual afetadas. De qualquer modo, para se perceber situações como essa é necessário estudo. Não havendo evolução em nosso conhecimento espiritual, não temos condições de reconhecer assim de imediato o problema. Portanto, tudo depende da experiência e aprimoramento. Tem muito mesmo casos de pessoas que têm doenças e que têm encosto. Primeiro, na maioria desses casos, a pessoa tem a toxina. Essa toxina, a gente estudou ontem, se transforma em nuvem espiritual, ela se espiritualiza. Entrou no corpo físico, entrou no corpo espiritual, se transformou em nuvens. Né? Tem espírito que se alimenta de nuvens. Também a pessoa, quando fica doente, muitas vezes entra num estado muito negativo. Tudo é ruim, nada presta, fica tão negativo, e espíritos sofredores que gostam dessa energia vêm e ficam. E aí o que acontece? Começa a piorar mais ainda. E isso é normal, não acho que não é normal, não é aquele encosto que a pessoa fica, sei lá, começa a falar ou alguma coisa. Não, você não percebe. Não percebe. Dá para perceber, assim, conversando, dá para perceber. Mesmo ministrando Jorei dá para perceber, mas é uma coisa que tem que aprender, né? Tem que aprender. E muitas vezes, assim, tem pessoa que começa a ver alguma coisa e quer falar para a pessoa que tem. Não fala. Não fala que é pior. Deixa. Vê, fica quietinho, não fala nada. Até porque se você começar a ver, sentir alguma coisa, começar a falar que está vendo, sentindo, vão achar que você é maluco. Então melhor não falar nada. Fica quietinho. O importante é usar toda a ferramenta possível para ajudar aquela pessoa. Isso é o importante. Achar o ponto focal, onde as toxinas estão, ministrar Jorei bem concentrado, se perceber que está encosto, fazer oração para a pessoa, Matsunorito, que pelo menos momentaneamente, para poder ministrar Jorei e a luz penetrar, ele sai, ele não aguenta, né? E assim, ministrar com paciência. Muitas vezes a pessoa vem com encosto, faz a pessoa dormir, ou encosta em você, você fica com sono, não quer ministrar, ou você fica irritado, fica ministrando Jorei, olhando para o relógio para ver se já deu a hora. Não tá, é melhor para um pouco, faz oração, depois faz mais um pouco,
faz aos poucos. Às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez, não adianta. É melhor assim, doses homeopáticas, para não judiar também, às vezes. Tem pessoa que, assim, vai ministrar jorei na outra, fica nítido que a pessoa vai purificar forte. E não é na hora, acabou o jorei já vai purificar. Às vezes demora 1, 2, 3 dias. Nossa, é muito interessante. Esse senhor que eu falei, da pedra, ele às vezes vem, ministra jorei em mim, eu falo, vou purificar. Mas não é na hora. Mas eu percebo nitidamente que vai purificar. Dissolveu. Pegou o ponto onde tinha, dissolveu, aí aquilo fica procurando uma saída, aí vem a purificação. Né? Vem a purificação. Mas é nítido. Então, se faz muito forte, purificação vem muito forte, às vezes a pessoa não aguenta, pode até desencarnar, né? Às vezes assim, mas isso tem que perceber, né? A pessoa quando está assim, tem uma certa saúde, pode ministrar jorei à vontade, não se preocupa. Mas é caso de pessoa que já está bem debilitado, cuidado. Pergunta: em que situações torna-se necessário rezar a Matsu no Rito antes de se ministrar jorei? Meishu-sama, normalmente não há necessidade, mas tratando-se de problemas espirituais, primeiro deve-se rezar e só depois ministrar jorei. Por isso que eu falei, a maioria das pessoas que vem, a gente não percebe, mas tudo tem custo. Aquela época de Meishu-sama talvez não fosse tanto, mas eu acho que aumentou muito isso. Principalmente os que atuam aqui, ó. Porque é engraçado. Ele fala, toxina se desloca para o lugar do corpo onde é mais utilizado, e é o cérebro. A pessoa pensa o tempo inteiro, utiliza, força bastante, vem toxina. Vem toxina, proporciona, porque começa a vir o quê? Cheio de toxina na cabeça. Um monte de pensamento negativo. Vem encosto. Vem encosto. A maioria das pessoas vem. E inclusive muito perceptível. Pessoa desequilibrado, né, emocionalmente. Qualquer coisa chora, ou grita, esperneia, fica bravo, um monte de coisa. Né? Ou fala coisas que não tem nada a ver com nada. Dá para perceber. Não é uma coisa grave, é uma coisa que é perceptível, como doença mental leve. Uma doença mental leve. A maioria tem. Meishu-sama falava, dentre 100 pessoas eu não conheço uma que não seja, que não tenha algum grau de insanidade mental. Né? Então, orientação, pelo menos aqui todas as pessoas que vêm receber jorei, veio da rua, primeiro vem, faz oração a Matsu no Rito, junto com a pessoa. Essa é a orientação de Meishu-sama. Né? Orientação dele, não faz mal, não tem contraindicação, pode fazer, entendeu? Por que não fazer, né? A pessoa pergunta, por que fazer? Por que fazer? Porque é bom. Né? Por que não fazer oração? Outro dia uma moça perguntou, ministro, pode fazer a Matsu no Rito em casa, sem ter altar? Eu falei, por que não poderia? Ela falou, porque me disseram que vem espírito negativo. Eu falei, nossa, então como que a gente faz oração aqui, vem um monte de espírito negativo, é isso? Será? Contrário, né? Oração a Matsu no Rito, você é uma invocação. Você invocando, pedindo para todas as divindades do céu, da terra, todas, que venham, que compareçam aqui para ouvir
nosso pedido para limpar o ambiente. Chama as entidades da purificação, os Haraido. Gente, não reza? Haraido no kami mamori, né? Kamurogi Kamuromino. Kamurogi Kamuromino é divindade altíssima. Yaoi Orozu no, né? Não tem nada a ver, pode fazer em casa, deveria fazer inclusive, para limpando o ambiente do lar, né? Tem uma atuação muito grande do negativo para impedir. Tem. Ele não quer deixar. A pessoa não percebe, ou percebe, mas também não liga, deixa, já estou perdido mesmo. Sim, está cheio disso, não se engane. Está cheio. Tem muito. A pessoa desistiu. Está cheio. Cheio. Eu sempre falo, não desiste. Não deixa o negativo ganhar o tempo inteiro. Faz oração em casa. Qual o problema? Uma hora que está mais sossegado, que não tem ninguém, vai lá, faz oração. Pode até ficar andando pela casa rezando, não tem problema, não precisa parar não. Pode rezar andando? Pode. Não tem problema, vai limpando tudo com o Kototama, né? Nesses casos, a oração Amatsu no Rito tem um forte poder de atuação, principalmente se a manifestação for de espírito animal. Contudo, caso seja de um espírito humano, é mais recomendável que se reze Zengen Sandi. Então, quando a pessoa vier fazer Amatsu no Rito e Zengen Sandi. A Zengen Sandi é um pouco mais comprido, né? Demora um pouco mais. Amatsu no Rito mais curtinho. Mas tem casos que a gente, quando eu dedico, percebia, eu conversava com a pessoa falava, eu tenho insônia. Insônia é encosto. Perturbação espiritual não deixa ela dormir. Então eu fazia Amatsu no Rito 3 vezes, oração dos números, Amanokazu Ota, e a Zengen Sandi 3 vezes também. Tudo 3 vezes. Primeiro fazia Amatsu no Rito e ia ministrar Jorei. Aí ministrando Jorei, quando virava de costas, aí fazia nas costas da pessoa, bem no cavalo. O cavalo é essa parte aqui, que é onde monta, né? Não põe criança aqui, fala, vem de cavalinho, tá, né? Então, faz. Se perceber, para insônia, todas as pessoas que agem dessa maneira, todas, voltavam e falavam, eu dormi a noite toda. Todas, sem exceção. Todas. Incrível. Incrível, viu? Também no tempo que dedicava com esse ministro da pedra. Verdade. E aprendi mais ou menos com ele mesmo. Aprendi muita coisa com ele. Aliás, preciso mandar mensagem, porque ele sumiu, né? Tá bom, deixa um pouquinho para amanhã. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.